Uma jovem escrava grávida está prestes a ser açoitada por um roubo que não cometeu. O colar de ouro com esmeraldas da sinhazinha desapareceu, e todos apontam para ela. Mas quando o feitor levanta o chicote, o filho de apenas 16 anos do coronel aparece no terreiro. E o que ele confessa na frente de todos deixa a família inteira em choque e muda o destino de gerações. A revelação dele vai te deixar de boca aberta. Mas antes de começar, quero saber: de que cidade você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo. E se você ama histórias reais que emocionam e inspiram, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vem conhecer a história impressionante de Helena e Gabriel. A manhã começou como qualquer outra na fazenda Monte Alto, no interior do Rio de Janeiro, em 1886. Helena, com seus 22 anos e 6 meses de gestação evidente, varria o corredor da casa grande quando ouviu o grito. Era um grito agudo, histérico, vindo do quarto da sinhazinha Beatriz. Roubaram! Roubaram meu colar! A voz de Beatriz ecoava pelas paredes da mansão. Meu colar de ouro com esmeraldas. O colar que mamãe me deu. Helena sentiu seu estômago se apertar. Conhecia bem aquele colar, uma peça valiosa que valia mais do que ela poderia ganhar em 10 vidas inteiras. E sabia também o que acontecia quando algo de valor desaparecia na casa grande. Sempre culpavam os escravizados. A sinhá Lúcia apareceu correndo, seguida pelo coronel Augusto, um homem imponente de 50 anos com bigodes fartos e olhos severos. O que aconteceu? Exigiu saber. Meu colar sumiu, soluçou Beatriz, de 17 anos, apontando para sua penteadeira. Estava aqui ontem à noite quando fui dormir. Esta manhã, havia desaparecido. O coronel imediatamente se virou para Helena, que ainda estava no corredor com a vassoura nas mãos. Foi você quem limpou este quarto ontem? Helena engoliu em seco. Sim, senhor. Mas eu não. Silêncio, trovejou o coronel. Reúnam todos os escravos no terreiro. Agora. Nos minutos seguintes, todos os 60 escravizados da fazenda foram forçados a se reunir sob o sol escaldante. Helena estava entre eles, suas mãos instintivamente protegendo sua barriga. O bebê dentro dela chutou, como se sentisse o medo de sua mãe. O coronel Augusto caminhou diante deles, suas botas batendo forte no chão de terra. Um colar de grande valor foi roubado do quarto da sinhazinha. Alguém aqui pegou. E essa pessoa tem até o meio-dia para confessar. Se ninguém se apresentar, todos serão castigados. E a punição será severa. Um murmúrio de medo percorreu a multidão. Castigo coletivo significava chicote, redução de comida, trabalho extra sob o sol. Para Helena, grávida e já exausta, poderia significar perder o bebê. Mas, senhor, a voz trêmula de Helena se ergueu. Por favor, procurem em outro lugar. Talvez o colar tenha caído, talvez. Você ousa me dizer o que fazer? O coronel se aproximou dela, seu rosto vermelho de raiva. Você que foi a última a entrar naquele quarto. Todos sabem que você estava lá ontem. Eu estava, sim, senhor, mas apenas para limpar. Não toquei em nada além da poeira. A sinhá Lúcia se aproximou, seus olhos estreitos de desconfiança. Revistemos ela primeiro. Se é inocente, não terá nada a esconder. 2 mucamas foram ordenadas a levar Helena para um quarto e revistá-la completamente. Tiraram sua roupa simples, vasculharam cada dobra de tecido, olharam em cada canto. Não encontraram nada. Mas isso não a absolveu. Ela deve ter escondido em algum lugar, insistiu Beatriz. Na senzala, enterrado em algum lugar. Procurem tudo. E procuraram. Vasculharam a senzala de cima a baixo, reviraram os poucos pertences que os escravizados tinham, cavaram o chão de terra. Nada. O colar parecia ter simplesmente desaparecido no ar. Ao meio-dia, quando nenhuma confissão veio e nenhum colar foi encontrado, o coronel estava furioso. Muito bem. Já que ninguém confessa, todos pagarão. Começando por você, Helena.
Você será açoitada como exemplo. Não. Helena caiu de joelhos, suas mãos protegendo a barriga. Por favor, senhor. Estou grávida. O bebê não tem culpa de nada. Deveria ter pensado nisso antes de roubar, disse o coronel friamente. 10 chibatadas. E se o colar não aparecer até amanhã, serão mais 10. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Olhou ao redor, buscando ajuda, mas todos estavam tão impotentes quanto ela. Todos, exceto, seus olhos encontraram os de Gabriel, o filho de 16 anos do coronel, que observava tudo da varanda da casa grande. Havia algo em sua expressão. Culpa? Medo? Ela não conseguia decifrar. Gabriel era diferente do pai. Gentil, introspectivo, frequentemente encontrado lendo livros sobre filosofia e direitos humanos. Helena o havia visto muitas vezes olhando para os escravizados com algo que parecia pena, talvez até vergonha. Mas ele nunca falava, nunca interferia. Era apenas um menino, afinal, impotente contra a vontade de seu pai. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Helena foi arrastada para o tronco. Seus gritos e súplicas ecoavam pelo terreiro, mas ninguém podia ajudá-la. O feitor preparou o chicote, testando no ar com um estalo que fez todos estremecerem. O coronel observava com satisfação sombria, determinado a fazer um exemplo. Pai, espere. A voz veio da varanda. Todos se viraram. Gabriel estava descendo as escadas, seu rosto pálido mas determinado. Havia algo em sua mão, algo que brilhava ao sol. Gabriel, volte para dentro, ordenou o coronel, irritado com a interrupção. Não posso, pai. Gabriel continuou caminhando até estar no centro do terreiro, à vista de todos. Então, lentamente, abriu a mão. No centro de sua palma estava o colar de esmeraldas. O silêncio que se seguiu era tão profundo que parecia possível ouvir as nuvens se movendo no céu. Todos os olhos estavam fixos no colar, depois no rosto do menino, depois no coronel, que estava congelado em choque. O que é isso? A voz do coronel saiu rouca, mal conseguindo formar as palavras. É o colar de Beatriz, disse Gabriel, sua voz tremendo mas clara. Eu o peguei. Você, o quê? Assim a Lúcia cobriu a boca com as mãos, incrédula. Beatriz correu até o irmão e arrancou o colar de sua mão. Estava com você esse tempo todo? Deixou acusarem Helena? Por quê? Gabriel não respondeu à irmã. Em vez disso, olhou diretamente para o pai. Peguei o colar ontem à noite, depois que Beatriz dormiu. Estava no meu quarto o tempo todo. O coronel Augusto estava vermelho, as veias de seu pescoço saltadas. Por que diabos você faria isso? Você roubou sua própria irmã? Não roubei, corrigiu Gabriel calmamente. Peguei emprestado. Ia devolver hoje. Mas então vocês acusaram Helena, e eu não consegui deixar que ela fosse punida por algo que eu fiz. Isso não faz sentido, explodiu o coronel. Por que pegaria o colar em primeiro lugar? Gabriel respirou fundo, e o que disse a seguir deixou todos boquiabertos. Porque queria vender. Para comprar a liberdade de Helena. O silêncio retornou, ainda mais pesado que antes. Helena, ainda amarrada ao tronco, olhou para Gabriel com lágrimas escorrendo por seu rosto. Não entendia. Por que o filho do coronel faria algo assim? Você, o quê? O coronel mal conseguia processar as palavras. Comprar a liberdade dela? Por quê? Gabriel olhou para Helena, e havia em seus olhos jovens uma tristeza profunda, antiga demais para sua idade. Porque o bebê é meu. Se o silêncio anterior era profundo, este era absoluto. Parecia que o próprio tempo havia parado. Ninguém se movia, ninguém respirava. As palavras de Gabriel ecoavam no ar como trovões. Assim a Lúcia foi a primeira a reagir, cambaleando para trás como se tivesse levado um soco. Não, você não pode estar dizendo. Estou dizendo que sou o pai do bebê que Helena está esperando, disse Gabriel, sua voz mais firme agora que a verdade estava fora.
E não vou deixar que ela seja punida, nem ela nem meu filho. O coronel Augusto estava roxo de raiva, mas também paralisado pelo choque. Você deitou com uma escrava. Eu amei uma pessoa, corrigiu Gabriel, sua voz ganhando força. Amei Helena. Não como senhor e escrava, mas como dois seres humanos. E ela carrega meu filho. Helena estava tremendo violentamente, lágrimas escorrendo sem controle. Seu segredo, o segredo que guardara com tanto cuidado por 6 meses, estava agora exposto para todos. Sabia o que isso significava para ela, o perigo que agora enfrentava. Mulheres escravizadas que engravidavam de filhos de senhores raramente tinham finais felizes. Beatriz estava em choque, olhando entre o irmão e Helena. Gabriel, como você pôde? Ela é escrava. Ela é humana, gritou Gabriel, pela primeira vez perdendo a compostura. Ela sente, pensa, sonha, ama. Ela é tão humana quanto você, quanto eu, quanto qualquer um aqui. E me apaixonei por ela porque ela é gentil, inteligente, corajosa. Cale a boca. O rugido do coronel finalmente veio. Ele avançou em direção ao filho, a mão erguida como se fosse bater nele. Mas algo nos olhos de Gabriel o fez parar. Não era medo. Era determinação absoluta. Pode me bater, pai. Pode me castigar, me deserdar, fazer o que quiser comigo. Mas não vai tocar em Helena. Não vai machucá-la nem ao bebê. Porque se o fizer, eu conto para todos na cidade. Conto para o padre, para os vizinhos, para todos que meu pai ia açoitar uma mulher grávida de seu próprio neto por um crime que ela não cometeu. Era uma ameaça clara. O escândalo destruiria a reputação da família. Um filho reconhecendo publicamente um relacionamento com uma escrava, um neto mestiço, era impensável na sociedade da época. O coronel baixou a mão lentamente, mas seus olhos estavam cheios de veneno. Você não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está destruindo. Sei exatamente, respondeu Gabriel. Estou destruindo uma mentira. A mentira de que somos superiores, de que temos o direito de possuir pessoas. A mentira que sustenta esta fazenda e tudo o que temos. Ele se virou para os escravizados reunidos, muitos dos quais olhavam para ele com uma mistura de choque, medo e algo que poderia ser esperança. Peço desculpas a todos vocês. Desculpas por ter ficado calado por tanto tempo enquanto vivi confortavelmente sobre seu sofrimento. Desculpas por não ter tido coragem antes. Mas agora tenho. E não vou mais ficar calado. Gabriel então caminhou até Helena, ainda amarrada ao tronco. Com mãos gentis, começou a desamarrar as cordas. Sinto muito, sussurrou para ela. Sinto muito por colocar você nesta posição, por não ter tido coragem de assumir antes. Helena olhou para ele com lágrimas nos olhos. Gabriel, você não entende o que fez. Eles vão nos separar. Vão me vender, vão tirar o bebê. Não vão, disse Gabriel firmemente. Não vou permitir. Você é uma criança. Finalmente falou o coronel, sua voz carregada de desprezo e dor. Você é meu filho, tem 16 anos. Não tem poder nenhum aqui. Tenho a verdade, respondeu Gabriel, virando-se para enfrentar o pai. E a verdade, quando dita em voz alta, tem mais poder que qualquer chicote. O coronel Augusto olhou para seu filho como se o visse pela primeira vez. Este menino, não, este jovem, não era quem ele pensava que fosse. Não era o herdeiro obediente que aceitaria o mundo como estava. Era um revolucionário, um desafiador de tudo que a família representava. Entre na casa, disse o coronel friamente. Agora. Vamos resolver isso em privado. Não, Gabriel manteve sua posição. O que quer que vá dizer, pode dizer aqui, na frente de todos. Já não há mais segredos. Assim a Lúcia se aproximou do marido, sua voz baixa mas urgente. Augusto, pense. Se isso se espalhar, estamos arruinados socialmente. Precisamos controlar a situação. Como? O coronel praticamente cuspiu.
Nosso filho acabou de confessar publicamente que teve um relacionamento com uma escrava. Como controlamos isso? Castigando ela, sugeriu Beatriz venenosamente. Ela seduziu ele. Ela. Eu a procurei, interrompeu Gabriel. Foi escolha minha. Foi iniciativa minha. Helena nunca me encorajou, nunca me seduziu. Se há alguém a culpar, sou eu. Helena finalmente encontrou sua voz. Gabriel, pare. Você não entende. Não importa o que diga, eu serei culpada. É sempre assim. A escrava sempre é culpada. Então mudamos isso, disse Gabriel com convicção. Começamos agora. O coronel riu amargamente. Mudar? Você acha que pode mudar séculos de tradição? Você é um menino tolo que se deixou seduzir por uma mulher bonita e agora pensa que é amor. É amor, gritou Gabriel. E sei disso porque quando penso em Helena, quando estou com ela, sinto algo que nunca senti. Sinto que estou onde devo estar, com quem devo estar. E nosso filho? Esse bastardo mestiço não é meu neto, rugiu o coronel. Nunca será reconhecido, nunca terá meu nome. Não precisa do seu nome, respondeu Gabriel calmamente. Terá meu amor, minha proteção, minha presença. Que é mais do que você me deu. A farpa atingiu profundo. O coronel cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente golpeado. É verdade que ele fora um pai distante, severo, mais preocupado com trabalho e reputação do que com os filhos. Assim a Lúcia começou a chorar silenciosamente. Gabriel, meu filho, por favor, pense no que está fazendo. Pense no seu futuro. Você vai herdar tudo isso. Pode ter qualquer jovem de família boa. Por que jogar tudo fora? Porque tudo isso, Gabriel gesticulou para a fazenda, foi construído sobre a miséria de outros. Porque essas jovens de família boa foram criadas para olhar para pessoas como Helena e não ver seres humanos. Porque não quero um futuro baseado em mentiras e crueldade. Um dos escravizados mais velhos, um homem chamado Jonas, deu um passo à frente. Era um movimento ousado, arriscado, mas ele o fez mesmo assim. Senhor coronel, disse ele, sua voz respeitosa mas firme. O menino Gabriel sempre foi diferente. Sempre tratou a gente com gentileza. E se ele diz que ama a Helena, eu acredito. Já vi amor entre vocês brancos que não era nem metade tão verdadeiro quanto o que vejo quando esses dois se olham. Você não foi autorizado a falar, rosnou o feitor, avançando com o chicote. Deixe-o, disse Gabriel, se colocando entre Jonas e o feitor. Ele tem o direito de falar. Ele não tem direito nenhum, explodiu o coronel. É propriedade. Assim como ela, apontou para Helena. E você acaba de destruir qualquer futuro que poderia ter por causa de propriedade. Ela não é propriedade, disse Gabriel, sua voz quebrando de emoção. É a mulher que amo. É a mãe do meu filho. E vou passar o resto da minha vida provando que vocês estão errados sobre tudo. O impasse continuou por longos minutos. O coronel, enraivecido mas também calculista, processava suas opções. Podia castigar Gabriel, mas o menino tinha razão, o escândalo destruiria a família. Podia vender Helena, mas Gabriel havia ameaçado tornar tudo público se isso acontecesse. Estava encurralado por seu próprio filho. Muito bem, disse ele finalmente, cada palavra parecendo dolorosa. Aqui está o que vai acontecer. Helena não será castigada. Não será vendida. Mas, ele ergueu um dedo, ela também não será libertada. Continuará sendo propriedade desta fazenda. E você, Gabriel, vai para Salvador imediatamente. Vai estudar lá, ficar longe por pelo menos 3 anos. Quando voltar, maduro e sensato, podemos discutir isso novamente. Não, Gabriel balançou a cabeça. Não vou deixá-la. Não vou abandonar meu filho. Não é uma sugestão, disse o coronel, sua voz perigosamente baixa. É uma ordem. Ou aceita, ou Helena sofrerá as consequências de sua desobediência. E posso fazer a vida dela muito difícil, filho, de maneiras que não deixam marcas visíveis.
Era uma ameaça velada mas clara. Gabriel empalideceu, entendendo que estava ainda mais impotente do que pensara. Se ficasse, Helena pagaria o preço de sua rebeldia. Se fosse, a abandonaria na hora que mais precisava dele. Helena, vendo o conflito no rosto de Gabriel, deu um passo à frente. Vá, disse ela suavemente. Gabriel, vá estudar. Não posso te deixar. Pode e deve. Ela segurou suas mãos, consciente de todos os olhos sobre eles. Você tem 16 anos. Precisa de educação, precisa crescer. E eu estarei bem. Cuidarei de nosso filho. E quando você voltar, forte e preparado, aí sim poderemos pensar no futuro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriel. Você está me pedindo para abandoná-la. Estou pedindo para você ser estratégico, sussurrou Helena. Sua raiva e paixão agora só trarão problemas. Mas se estudar, se voltar como homem formado com seus próprios recursos, aí sim terá poder real para mudar as coisas. Era sabedoria além de seus anos, forjada em anos de sobrevivência em um mundo cruel. Gabriel sabia que ela estava certa, mas doía admitir. Prometa-me, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos, sem se importar mais com quem via. Prometa que esperará, que cuidará de si mesma e do bebê, que não desistirá. Prometo, Helena segurou as mãos dele. E você prometa que não esquecerá, que não deixará o mundo lá fora mudar quem você é. Nunca, prometeu Gabriel. Vou pensar em você e em nosso filho todos os dias. E vou voltar. Juro que volto. Eles se abraçaram, ali no meio do terreiro, sob os olhos chocados da família e os olhos lacrimejantes dos escravizados. Era um abraço que continha amor, desespero, promessa e despedida. O coronel virou as costas, incapaz de assistir. Assim a Lúcia chorava abertamente. Beatriz estava em silêncio, pela primeira vez processando que talvez o mundo não fosse tão simples quanto pensara. Naquela tarde, Gabriel foi enviado para Salvador. Antes de partir, escondeu uma carta debaixo do travesseiro de Helena, uma carta declarando seu amor, sua promessa de retornar, e um pedaço de papel dobrado que era a escritura de um pequeno terreno em seu nome, comprado com suas economias. Não era liberdade, mas era algo. Helena leu a carta dezenas de vezes naquela noite, suas lágrimas manchando o papel. E enquanto segurava sua barriga, sentindo o bebê se mover, sussurrou: seu pai é corajoso, pequeno. E ele vai voltar. Eu acredito nisso. 3 anos se passaram devagar, cada dia uma eternidade para Helena. Ela deu à luz um menino lindo, de pele clara mas com cabelos cacheados, olhos que mudavam entre o verde e o castanho. Chamou-o de Miguel, sem sobrenome porque escravos não tinham esse direito. O coronel Augusto nunca reconheceu o menino como neto. Olhava para ele com uma mistura de desconforto e algo que poderia ser vergonha envergonhada. Assim a Lúcia, por outro lado, não conseguia se controlar. Apesar de tudo, era avó, e o instinto materno era forte. Frequentemente encontrava desculpas para ir à senzala, levando roupinhas, brinquedos, comida melhor. Não conte ao coronel, sussurrava sempre que visitava. Mas ele é meu neto. Não posso simplesmente ignorar isso. Beatriz também mudará. A confissão de Gabriel a forçara a confrontar realidades que sempre ignorara. Começou a notar as injustiças ao redor, a questionar, a ver os escravizados como pessoas. Não mudou completamente, foi criada em um sistema de privilégio demais para simplesmente desaprender, mas começou a despertar. Helena trabalhava duro, sempre com Miguel às costas ou brincando perto dela. O menino crescia forte e esperto, curioso sobre tudo. Aos 2 anos, já fazia perguntas que não tinham boas respostas. Por que moramos aqui e não na casa grande? Por que não posso brincar com as outras crianças? Helena contava histórias sobre o pai dele, sobre Gabriel. Histórias de sua coragem, sua gentileza, sua promessa de voltar. E Miguel ouvia com olhos arregalados, criando uma imagem do pai que nunca conhecera. Gabriel escrevia sempre que podia,
cartas contrabandeadas por um comerciante abolicionista que visitava Salvador e a fazenda. As cartas falavam de seus estudos, de como estava aprendendo direito, de como cada lei que estudava o deixava mais furioso com o sistema escravocrata. Falava de seu amor por Helena, que não diminuirá mas crescerá, e de seu desejo de conhecer Miguel. Logo estarei formado, escreveu em uma das últimas cartas. Logo terei meus próprios recursos. E quando voltar, tudo mudará. Prometo. Mas então as cartas pararam. Meses se passaram sem nenhuma palavra. Helena tentava não entrar em pânico, mas o medo crescia. Teria Gabriel esquecido? Encontrado outra mulher? Ou pior, teria algo acontecido a ele? Foi Jonas, o velho escravizado que falará em defesa de Gabriel anos atrás, quem finalmente trouxe notícias. Ele conhecia um homem livre que trabalhava no porto e ouvirá fofocas. Dizem que o jovem Gabriel se envolveu com abolicionistas em Salvador, contou ele a Helena baixinho. Dizem que está ajudando escravos a fugirem, a conseguirem papéis falsos. Por isso as cartas pararam. Não pode arriscar que sejam interceptadas. Helena ficou dividida entre orgulho e medo. Orgulho porque Gabriel permanecia fiel a seus princípios. Medo porque isso era perigoso, podia resultar em prisão ou pior. Mamãe, Miguel, agora com 3 anos, puxou sua saia. Papai vai voltar. Helena pegou o filho no colo, beijou sua testa. Sim, meu amor. Papai vai voltar. Só está demorando um pouco mais que esperávamos. Mas em seu coração, o medo crescia. E se Gabriel não voltasse? E se suas promessas, tão sinceras quando feitas aos 16 anos, se perdessem na realidade dura do mundo adulto? Em maio de 1889, 3 meses após a abolição completa da escravidão no Brasil, uma carruagem chegou à fazenda Monte Alto. Dela desceu um jovem homem de 19 anos, alto, com ares de advogado, vestindo roupas finas. Mas seus olhos eram os mesmos, intensos, determinados, cheios de fogo. Gabriel havia voltado. Helena estava no campo quando ouviu a comoção. Largou a enxada, porque mesmo após a abolição, a maioria dos ex-escravizados continuava trabalhando nas mesmas fazendas por falta de alternativas, e correu em direção à casa grande, Miguel correndo ao seu lado. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. 3 anos de espera, de saudade, de incerteza, tudo desapareceu naquele momento. Gabriel começou a correr em direção a ela, e Helena fez o mesmo, ambos se encontrando no meio do caminho em um abraço desesperado. Você voltou, Helena chorava contra seu peito. Você realmente voltou. Prometi, não prometi. Gabriel se afastou para olhar para ela, memorizando cada detalhe de seu rosto. E nunca, nem por um segundo, deixei de pensar em você. Foi então que ele viu o menino agarrado à saia de Helena, olhando para ele com olhos grandes e curiosos. Gabriel caiu de joelhos, ficando na altura de Miguel. Você deve ser meu filho, disse ele, sua voz embargada de emoção. Miguel olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Então, com a confiança de uma criança de 3 anos, caminhou até Gabriel. Você é meu papai. Sou. Gabriel sorriu através das lágrimas. Sou seu papai. E sinto muito, muito mesmo por ter demorado tanto para conhecê-lo. Miguel estudou o rosto de Gabriel por um longo momento, depois surpreendeu todos ao abraçá-lo. Mamãe disse que você era corajoso. E que ia voltar. Ela estava certa. Gabriel abraçou o filho pela primeira vez, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase o derrubou. Este era seu filho. Seu filho que nunca conhecera, mas que amara desde antes de nascer. O coronel Augusto apareceu na varanda, sua expressão indecifrável. Estava mais velho, mais curvado, como se os últimos 3 anos tivessem pesado séculos sobre ele. Gabriel, disse ele, sua voz controlada. Você voltou. Gabriel se levantou, Miguel agora em seus braços. Voltei, pai. E vim com propósito. Ele entrou na casa grande, Helena ao seu lado, algo impensável 3 anos atrás,
e colocou papéis sobre a mesa. Completei meus estudos de direito. Sou agora oficialmente advogado. E mais, a abolição chegou. Helena é livre. Todos são livres. Livre no papel, retrucou o coronel amargamente. Mas vão fazer o quê? Para onde vão? A maioria nem saiu da fazenda. Por isso voltei, disse Gabriel. Trouxe propostas. Para transformar esta fazenda em uma cooperativa onde os ex-escravizados trabalham como parceiros pagos, não servos. Para construir escolas, para dar oportunidades reais. E por que eu concordaria com isso? Perguntou o coronel. Gabriel sorriu. Porque a alternativa é ver sua força de trabalho inteira ir embora. Porque sozinho, não conseguirá manter a fazenda funcionando. E porque, ele olhou diretamente nos olhos do pai. Quero acreditar que em algum lugar dentro de você existe um homem melhor que o que você tem sido. Era um desafio e um convite. O coronel olhou para o filho, para Helena, para o neto que nunca quisera reconhecer. Viu a determinação em Gabriel, a dignidade em Helena, a inocência em Miguel. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo quebrando dentro dele, as paredes que construíra para justificar uma vida inteira de crueldade. Está bem, disse ele finalmente, sua voz rouca. Apresente suas propostas. Veremos o que pode ser feito. Não era a redenção completa. Não era um final perfeito. Mas era um começo. Nos meses que se seguiram, a fazenda Monte Alto foi transformada. Gabriel implementou suas ideias com a ajuda de outros advogados abolicionistas que conhecera em Salvador. Ex-escravizados se tornaram parceiros assalariados. Uma escola foi construída onde crianças de todas as cores aprendiam juntas. E lentamente, muito lentamente, a fazenda começou a prosperar de uma forma nova, não construída sobre exploração, mas sobre cooperação. Gabriel e Helena se casaram em uma cerimônia simples mas significativa, oficiada pelo padre local que apoiava o movimento abolicionista. Foi um escândalo social, claro. Muitos fazendeiros vizinhos cortaram relações com a família. Mas Gabriel não se importava. Tinha o que sempre quisera: a mulher que amava, o filho que adorava, e um propósito maior. O coronel Augusto nunca se tornou um homem gentil, mas se tornou um homem menos cruel. Observava Miguel brincar no jardim e via não um bastardo mestiço, mas uma criança. Seu neto. E essa percepção, forçada mas crescente, começou a amolecer algo que ele pensara estar permanentemente endurecido. Um dia, quase um ano após o retorno de Gabriel, o coronel chamou Helena para uma conversa privada. Ela veio com receio, sempre temerosa de que a velha crueldade retornasse. Mas o que o coronel disse a surpreendeu. Helena, eu lhe devo um pedido de desculpas. As palavras saíam com dificuldade, como se falasse em língua estrangeira. Pelo que fiz a você. Pela acusação falsa. Pelo que ia fazer. Por anos de ver você como menos que humana. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria aceitar o pedido de desculpas, deixar o passado para trás. Mas outra parte, a parte que carregava cicatrizes invisíveis de anos de humilhação e medo, não podia simplesmente esquecer. Senhor, disse ela finalmente, agradeço as palavras. Mas palavras não apagam o que foi feito. Não a mim apenas, mas a centenas de pessoas que passaram por esta fazenda. O que importa agora não é seu arrependimento, mas suas ações daqui para frente. O coronel assentiu lentamente. Você tem razão. E estou tentando. Deus sabe que estou tentando. Então continue tentando, disse Helena. E talvez, com o tempo, possamos encontrar algo parecido com paz. Não era perdão completo. Mas era reconhecimento mútuo de humanidade, e isso era mais do que muitos conseguiam naqueles tempos de transição. Assim a Lúcia, por sua vez, tornou-se uma avó amorosa apesar de todas as convenções sociais. Não conseguia resistir a Miguel, e o menino, com a sabedoria inocente das crianças, aceitava seu amor sem as complicações que os adultos carregavam. Via-se frequentemente assim assentada no chão brincando com o neto, algo que chocava visitantes mas que ela não se importava mais. Beatriz amadureceu muito.
Tornou-se ativa no movimento pelos direitos das mulheres e pela educação. Nunca se casou, dizendo que não encontrara homem que a visse como igual da forma que seu irmão via Helena. Gabriel me ensinou, dizia ela, que amor real não vê hierarquias. E não vou me contentar com menos que isso. Jonas, o velho homem que defenderá Gabriel anos atrás, tornou-se administrador da cooperativa. Tinha talento natural para organização e liderança, talentos que nunca pudera expressar quando era escravizado. 60 anos vivi como propriedade, dizia ele, mas vou viver meus últimos anos como homem. E isso vale tudo. A fazenda Monte Alto se tornou exemplo na região. Outros fazendeiros, vendo sua prosperidade, começaram a considerar modelos similares. Não por bondade, mas por pragmatismo, funcionava. E Gabriel usou cada oportunidade para espalhar suas ideias, para advogar por direitos iguais, para educar a próxima geração. Miguel cresceu em um lar cheio de amor, mas também consciente de sua história. Gabriel e Helena nunca esconderam dele as circunstâncias de seu nascimento, a luta que enfrentaram, o mundo injusto contra o qual lutavam. Você nasceu de amor, dizia Helena, mas também nasceu em tempo de mudança. E você, meu filho, vai crescer sabendo que pode ser ponte entre mundos diferentes. Aos 8 anos, Miguel perguntou ao pai: por que você confessou naquele dia? Poderia ter deixado mamãe ser culpada e ninguém saberia. Gabriel ajoelhou-se na altura do filho. Porque algumas coisas são mais importantes que segurança ou conveniência. Sua mãe ia ser punida por algo que ela não fez. Meu filho ia nascer e eu ia deixá-lo crescer pensando que seu pai era covarde. Não podia viver com isso. Então confessei. E foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo com todos os problemas que causou, perguntou Miguel. Especialmente por causa dos problemas que causou, sorriu Gabriel. Porque esses problemas forçaram mudanças. Forçaram conversas. Forçaram todos a confrontarem verdades desconfortáveis. E disso nasceu algo melhor. Helena, ouvindo a conversa da porta, sentiu lágrimas de orgulho. Seu filho estava crescendo com valores que ela nunca sonhara ser possível passar adiante. E Gabriel, o menino de 16 anos que arriscara tudo por amor e justiça, havia se tornado exatamente o homem que prometera ser. Anos depois, quando a história daquela manhã dramática de março de 1886 era contada aos netos, sempre geravam as mesmas perguntas. Vovó, você tinha medo? Vovô, como soube que era a coisa certa a fazer? E as respostas eram sempre as mesmas. Helena dizia: sim, eu tinha muito medo. Mas tinha também esperança. Esperança de que existiam pessoas boas no mundo, pessoas corajosas. E eu estava certa. Gabriel dizia: não sei se sabia que era certo. Só sabia que era necessário. Que não podia viver comigo mesmo se não fizesse. E às vezes, isso é tudo que precisamos, não certeza de que vai dar certo, mas certeza de que temos que tentar. A fazenda Monte Alto permaneceu na família por gerações, mas transformada. Não era mais construída sobre exploração, mas sobre parceria. Ex-escravizados e seus descendentes tinham participação acionária, voz nas decisões, dignidade em seu trabalho. Não era perfeito, o racismo e o preconceito não desaparecem em uma geração, mas era melhor. Era progresso. E tudo começou naquela manhã quando um menino de 16 anos decidiu que a verdade era mais importante que conforto, que o amor era mais importante que convenção, que uma vida humana valia mais que um colar de ouro. A história de Helena e Gabriel tornou-se lenda local. Não porque fosse um conto de fadas, longe disso. Mas porque era real. Porque mostrava que pessoas reais, em momentos de crise, podem fazer escolhas que mudam não apenas suas próprias vidas, mas o curso da história. O colar de esmeraldas, ironicamente, nunca foi vendido. Gabriel o guardou como lembrança daquele dia crucial. Décadas depois, doou a um museu com uma placa explicativa contando a história completa. A acusação falsa, a confissão corajosa, a transformação que se seguiu. Que sirva de lembrete, escreveu na carta de doação, de que objetos de valor são apenas objetos.
Pessoas são o que realmente importa. E proteger pessoas sempre vale mais que proteger coisas. Helena faleceu aos 75 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Gabriel a seguiu 2 anos depois. Foram enterrados lado a lado no cemitério da propriedade, sob um ipê que plantaram juntos no primeiro aniversário de casamento. Suas lápides tinham inscrições simples mas poderosas. Helena sobreviveu à escravidão, viveu com dignidade, amou com coragem. Gabriel escolheu a verdade sobre a mentira, o amor sobre o medo, a justiça sobre a conveniência. E entre as 2 lápides, plantada no chão, uma placa adicional. Aqui jazem 2 que provaram que o amor pode quebrar correntes, que a verdade pode mudar mundos, e que uma única confissão corajosa pode ecoar através das gerações. Porque no final, foi exatamente isso que aconteceu. O que Gabriel confessou naquela manhã, não apenas sobre o colar, mas sobre amor, sobre humanidade, sobre justiça, ecoou muito além daquele momento. Mudou sua família, mudou a fazenda, mudou a forma como as pessoas ao redor pensavam sobre escravidão, amor e direitos humanos. E gerações depois, quando estudantes visitam a antiga fazenda Monte Alto, agora um museu e centro educacional, ouvem a história da escrava grávida acusada falsamente e do menino que confessou a verdade. E aprendem a lição mais importante de todas, que as escolhas que fazemos em momentos de crise definem não apenas quem somos, mas o mundo que deixamos para trás. A verdade, quando dita com coragem, realmente tem o poder de fazer todos se calarem. Mas mais importante, tem o poder de fazer todos refletirem, mudarem, crescerem. E esse é o verdadeiro legado de Helena e Gabriel, não uma história perfeita, mas uma história verdadeira sobre pessoas imperfeitas que escolheram fazer o certo quando importava mais. Fim.